Você com certeza já ouviu falar do Montesquieu, mas não sabe tudo que eu tenho para te falar nesse vídeo hoje sobre ele. Então fica comigo até o final, porque eu te garanto que hoje você entende tudo sobre o Barão de Montesquieu. Não é da pisadinha não, hein? É Barão de Montesquieu, cuidado. Olha só, mas antes de mais nada, você já sabe, né? Produção, roda a nossa vinheta, produção. Olá, minha galera, SOS História, professor Pedro Rissopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. Se prepara para nossa explosão de conhecimento, mas antes, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte esse vídeo para ajudar o SOS História a crescer, a se desenvolver cada vez mais. Beleza? Se você quiser tirar print desse quadro, deixa esse espaço aqui, ó, para preencher, aqui, ó, para preencher. Eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas já dá pra produção. Solta a produção, vem. Galera, falando sobre ele, o homem, um cara muito importante para a nossa política, tá? Muito do que se vive hoje no mundo ocidental acerca de política tem influência desse cara. O Barão de Montesquieu, vou dar uma grande resumida aqui numa biografia, Charles Louis de Secondant, né, era um aristocrata aqui, ó, francês, era um filho ali de aristocratas, família aristocrata da França. Esse cara era um cara que vivia dentro da política, é um cara bem conceituado, tá? Não é um cara que é originado de camadas populares, não. Família rica, e vai ser um dos principais filósofos do iluminismo. Ele é um filósofo iluminista que vai estar refletindo ali acerca do iluminismo e que vai estar criticando e questionando a concentração de poderes na mão dos reis. Você percebe que eu falei para você que ele é, ó, da França. E é ali na França que a gente tem a principal expressão de absolutismo. Vou até ajeitar aqui, ó, a principal expressão de absolutismo com o Luís XIV. Então esse cara, ele tá vendo o absolutismo acontecer na frente dele e ele vai questionar essa realidade, ele vai criticar, ele vai contestar. Uma coisa que você já precisa entender de cara é que muito se pensa em iluminismo, quando se fala de iluminismo, automaticamente se relaciona à república. Temos que ter muito cuidado com isso, porque iluminismo não é sinônimo de república. Por conta das experiências que o iluminismo proporcionou, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, a gente tem a tendência de atrelar o iluminismo à república. Mas o iluminismo, os filósofos iluministas, eles não defendiam governos republicanos. Eles defendiam, né, na sua grande maioria, exceto Rousseau, governos monárquicos. Só que é uma diferença entre monarquia e absolutismo. O absolutismo é uma deturpação da monarquia, uma monarquia ali exagerada, em que há um grande controle do rei, da figura monárquica, um grande controle de poder ali do rei em suas mãos. Então esse cara, ele critica o absolutismo, é uma das questões básicas, ele vai criticar o absolutismo, e ele vai defender que existem três formas de governo. Só existem três formas de governo. Uma é a chamada república. Essa república, ela pode ser uma república direta, em que, né, você vota quem vai te representar, ou uma república indireta, que você vota em alguém para te representar. Um outro tipo de governo é a monarquia, e aí nós temos já sobre república e já sobre monarquia aqui no canal, vídeo já explicando sobre isso, e aí a gente tem dentro da monarquia uma monarquia constitucional, uma monarquia parlamentarista, que é a monarquia parlamentarista uma grande força ali na Europa, principalmente por conta da Inglaterra. O Montesquieu, ele tinha ido à Inglaterra, ele tinha visto de perto aquela experiência, tá? Aquela experiência muito forte da monarquia parlamentarista inglesa, visando ali, tendo em vista que ele está ali vivendo entre 1689 e 1755. E o outro tipo, outra forma ali de governo é o despotismo. Isso aqui ele vai criticar. Por quê? Na monarquia, a ideia
é que o governante, o monarca, ele esteja ali submetido a um conjunto de leis, ele respeite essas leis criadas por parlamentares que são representantes do povo, tá? Só que no despotismo não. No despotismo, aqui, a gente tem como característica principal o uso da força e do medo para constranger, para coagir ali a população e impor os seus desejos. Então, cuidado que isso aqui não é o déspota esclarecido, como Voltaire já falou, tem vídeo sobre ele aqui no canal. Não é um déspota esclarecido, mas o despotismo é aquele cara tirânico, aquele cara autoritário, tá? Então, o despotismo é a mesma coisa que autoritarismo. Então, eu vou até puxar uma outra seta aqui, ó, para você ficar ligado que despotismo está relacionado a autoritário. É alguém que está ligado ao autoritarismo, beleza? Então, não é o despotismo esclarecido. Esse cara, então, ele fala que nós temos que combater o despotismo. O despotismo, essa deturpação de governo que impõe as coisas através da força do medo, precisa ser combatida. E ele vai falar muito isso no seu livro, O Espírito das Leis, que ele vai escrever em 1748. E aí, nesse livro, cara, ele cria uma parada que é muito marcante para a nossa sociedade até os dias de hoje, que é a famosa divisão dos 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Então, o que a gente vive hoje acerca de poderes, executivo, legislativo e judiciário, vai ser desenvolvido por esse cara aqui, Montesquieu. É ele que pensa, é ele que defende a ideia dos 3 poderes. E aí tu pode até ter aquele cunho político de, não, eu não gosto de um, não gosto de outro, mas olha só o pensamento do Montesquieu. A ideia é que esses 3 poderes, eles existam e eles sejam independentes entre si. Ou seja, um não está vinculado ao outro, mas ao mesmo tempo eles precisam ser harmônicos. Como assim? O executivo ele é representado pelo governante ali principal, ou o monarca, o rei, ou o presidente, se for uma república. O legislativo ele é representado por uma câmara, né, ou por um parlamento. Tá? E aí tem representantes do povo ali que são eleitos e vão ali legislar, criar leis. A partir do momento que essas leis são criadas, a gente tem o judiciário que vai julgar essas leis. São os juízes ali, os magistrados, a magistratura que vão ser ali, entrar através de diversas formas, de provas, enfim. No caso do executivo, o executivo ele protege essas leis. As leis que são criadas, elas vão ser protegidas, vão ser preservadas por esse executivo. Ou seja, o cara que está no judiciário, ele não pode criar leis. O cara que está no legislativo, ele não pode julgar essas leis que foram criadas. O cara que está no executivo, ele não pode criar leis. Tá entendendo? Então eles são independentes entre si, mas eles se completam, eles são harmônicos. Então um complementa o outro, eles são harmônicos, tá? E aí o grande cerne da questão é que para o Montesquieu, o mais importante são as leis. Porque se não tiver lei, a gente vai ter uma sociedade que beira o caos. Que beira ali a uma instabilidade política, social absurda. Então, essas leis que são feitas pelo parlamento, elas precisam, aqui ó, elas precisam atender às necessidades do povo. E essas leis só vão funcionar quando esse povo compreende que essas leis os beneficia e são feitas para eles. Beleza? Então, o foco do Montesquieu é na lei. A lei é que estabelece uma harmonia social para o contexto ali em que a pessoa está vivendo. Então, o principal é a lei e, obviamente, o parlamento ou o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, que vai ser o responsável por criar, elaborar essas leis. Beleza? E leis que atendam aos interesses do povo. Esse é o pensamento de Montesquieu. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like aqui, ó, curte o vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Deixa um comentário aí, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece. Tamo junto, minha galera. Vambora pra cima.